Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está especial, pois está recebendo ele que é professor, empreendedor, administrador, pai, consultor, esposo e também um viajante e peregrino, né, seu Gilberto? Sim. Eu tenho me apresentado, eles me perguntam o que você é. Seu currículo, administrador por profissão, né, e peregrino por opção. É verdade. Seu Gilberto, o senhor nasceu e se criou num lugar chamado Busa, né? Que do italiano remete a buraco, né? Em que momento da sua vida você saiu desse buraco? Se percebeu que o mundo era muito maior? Bom, eu já contei em outras ocasiões, mas é uma história bacana. Como lá na Busa é um lugar, realmente um vale fechado, que é um buraco, a minha nona, minha avó, Catarina, ela dizia o seguinte, que o mundo terminava logo ali em cima da montanha, né? El mundo se finisse lá. E aí uma vez eu fui para São José, que é um pouco para cima ali, subindo à esquerda, no caminho de Caravaggio, ali, subindo ali, eu fui a São José. A gente foi numa excursão e eu vi para lá que era grande, né? Eu cheguei para minha avó, eu disse, nona, ma mundo lá, tem mundo mais para lá. E aí ela disse, não, mas ele termina logo, no fundo ele termina. Bom, aí depois um dia eu fui a Caravaggio, e Caravaggio também é um lugar alto e grande, porque a gente morava ali embaixo, ali, subia lá na missa, e eu disse, Manona, mas o mundo badia, mas eu enxergo longe, né, tem mundo... Pião ancora. Pião ancora, né, ela disse, não, mas se finisse. Então, qual é que era a lógica dela, né, era que o mundo era aquele lugar, e um pouco segurar as pessoas no lugar para poder protegê-las, né. Então, aí eu vim para a cidade em 71, eu sou de 60, eu vim em 71 morar na cidade, ali no bairro Santa Rita. Depois trabalhei em fábrica, trabalhei em comércio, e sempre essa vontade de sair, de viajar. Porque se tu perguntar para alguém, né, o que tu vai fazer? Eu escutava as pessoas. E era assim, na década de 70, de 80, você... perguntavam na gincana quem tinha 3 carimbos no passaporte, quem tinha 4 carimbos no passaporte. Era uma loucura ter carimbo, né, no passaporte. Mesmo aqui em Farroupilha, assim, tinha gente muito importante que tinha viajado, e viajar principalmente para fora, né? Ou seja, viajar para o Nordeste, viajar para o Rio de Janeiro, né? Era o fim do mundo, né? Mas em 81 eu fui a São Paulo de caminhão. Eu fui de caminhão a São Paulo a primeira vez. E quando eu entrei em São Paulo, eu disse, um dia eu vou morar nessa cidade, porque eu gostei da vibe da cidade. Bom, isso ficou lá, né? Voltei, depois fui ao Rio de caminhão, né? Voltei, eu estava no Rio no dia que o Concorde fez o último voo, né? Me lembro bem, na época que morreu a Elis Regina e tal, e aí depois eu voltei para cá e continuei trabalhando, faculdade, uma série de coisas e tal. E aí comecei a fazer umas viagens, acampar, né? A gente não tinha grana, né? Com a minha esposa. Então a gente começou a ir a Santa Catarina, uma loucura para ir para lá, porque a estrada BR-282 era de terra ainda, né? Descia a 282 com o mapa, não tinha GPS, a gente ficava com medo, nunca tinha andado e tal. E começou a ir a Florianópolis, aí a Bombas, Bombinhas, esses lugares aí, né? Acampar de barraca mesmo, né? Que era a condição que a gente tinha. E depois... Em 2000, eu voltei para... Eu fui trabalhar nas lojas Colombo em 95, aí comecei a ter umas oportunidades em São Paulo mais vezes e tal, e em 98 eu recebi o convite para morar em São Paulo. Eu morei 9 anos em São Paulo em 98. São Paulo capital. São Paulo capital. Não, Arujá, que é uma cidade que fica a 70 km de São Paulo, no sentido do Rio. E aí, em 2002, eu tinha que ir à Europa visitar Itália, Suíça, Alemanha e Holanda para visitar umas fábricas. Nós estamos fazendo uma aquisição de um projeto e eu nunca tinha tido experiência e organizei a viagem. Claro, a gente comprou a passagem. Eu defini, né? Eu quero ir para Milão, fica em tal lugar, daí vai lá. Era 3, 4 cidades da Itália. Depois lá, eu fiquei um fim de semana, fui a Verona de trem, uma maravilha aquilo, né? Um espetáculo. E depois a gente foi para a Suíça, para a Alemanha e para Holanda. Tudo a trabalho, uma correria de trem. E foi aí o seu primeiro carimbo no passaporte? E foi aí o meu primeiro carimbo, porque os outros carimbos aqui, para fora aqui, eles não valiam ainda, né? Porque aqui pode de identidade, não tinha. Mas o carimbo do passaporte primeiro, eu fui viajar para o exterior, eu tinha 41 anos de idade, a primeira vez que eu fui para a Europa.
E aí é o seguinte, quando a gente sai desse pedaço de mundo da gente... Da Busa? Da Busa, né? E vem para a cidade, quer dizer, o choque maior para mim... O choque maior de mudança foi quando eu saí da Busa para vir para o Santa Rita, que era o bairro que eu queria morar, porque mudou muito a minha vida, mudou o jeito de viver. Mas quando eu mudei, essa mudança me preparou para quando eu fui a São Paulo. Quando eu fui a São Paulo, eu não senti a mudança, né? Depois eu fiquei lá, então 9 anos lá em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ir para o Chile, depois aí de novo a gente foi para a Europa. E essa primeira viagem para a Europa, como foi? Assim, qual a sensação? Essa é uma loucura, porque eu achava que falava italiano, né? Porque a gente aqui fala dialeto, né? E quando eu cheguei lá o cara falava prego, eu fiquei louco, eu não sabia nem o que queria dizer, né? Prego para tudo, né? O cara falava prego, eu disse, mas eu não entendo esse negócio. Daí depois eu perguntei lá para uma pessoa que mora lá, e disse, não, isso aí ele está dizendo ok. Né? Prego é muitas coisas, né? Prego é para tudo, né? Eles encerram, eu preciso disso. Meu cor prego, ele vai, né? E aí eu voltei e disse, pô, peraí, a gente tem uma visão de que a gente acha que a gente fala, e a gente não fala. Um amigo meu me disse, mas tu pensa que fala italiano? Tu não fala italiano, tu fala dialeto. Mas claro que em umas regiões lá na Itália, a gente viu que era possível. Eu falava inglês meio macarrão, né? Eu estava estudando inglês, mas a língua, se você não a pratica, ela não tem sentido. Você tem cidadania italiana? Tenho. E você teve em algum momento dessas viagens a oportunidade de visitar de onde você vive? Sim. Então, só para terminar, então essa primeiro carimbo, essa primeira ida, e depois eu comecei então a ir outras vezes para a Europa com a minha família, com a minha mulher, sempre com a minha mulher, nunca de excursão, a gente sempre foi viajante, né? Sim, viajante, não foi o turista. Compra um negócio, vai lá, se vira, pega o trem, pega o hotel, aluga, e eu comecei a virar sempre sozinho. E eu tinha um pouco de dificuldade na época, e não tinha tantos aplicativos, você tinha que ligar para um hotel, né? Alguém te dava um número e tu ligava para lá, eu quero reservar um lugar aqui. E sempre funcionou, né? O turismo ele é aberto para o mundo. E que para muitas pessoas a viagem ela começa antes do dia da partida, né? Ela começa com a organização, com o que você quer visitar, né? Isso é muito. Você fazer o teu roteiro e se preparar. E o bom da viagem é isso. E geralmente se você faz antecipado, você curte ela muito mais. Mas você me perguntou sobre aí, então eu fui a Sabbioneta, que é o lugar onde o meu bisavô veio da Itália. Camone. Essa Sabbioneta fica em Mantova. É uma comune, é uma cidadezinha pequena, é uma cidade murada, uma cidade ortogonal, e ele morava fora dos muros. E uma curiosidade, né, porque eu já tinha o passaporte no bolso italiano, e eu fui lá visitar a igreja, né, onde ele foi batizado. E o padre, um sábado de tarde, um frio, né, era dezembro, né, e ele disse assim que, pô, esses brasileiros vêm aqui me encher, me incomodar e tal. E eu disse, mas eu não preciso, eu sou cidadão italiano, eu passaporte. Aí ele disse, esse cara não vai vir perguntar para mim procurar livros, sabe o detalhe, para procurar nomes, né? Eu já tinha cidadania. E aí abriu uma porta diferente, a gente conheceu e sempre facilitou. Depois eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2007, viajei bastante para fora. E 2007, aí na Colombo eu fui para uma outra fase de vida e eu tive a oportunidade também de conhecer a América, então os Estados Unidos, que eu não conhecia. A gente na verdade foi a primeira vez na América com a minha família. Eu fui a Orlando a primeira vez e a Nova York com a minha família. Mas depois eu fui 13 vezes a trabalho para os Estados Unidos, 13 vezes a trabalho para os Estados Unidos. Eu fui a Nova York umas 6 vezes, eu fui a Atlanta, fui a Houston. Eu tive a oportunidade, né, de Canadá, Toronto, né? E o teu sentimento como viajante em relação aos Estados Unidos? Bom, eu era apaixonado. Como eu sou anticolorado, porque eu sou gremista, né? Eu era contra os Estados Unidos, né? Porque eu aprendi que os Estados Unidos eram ruins. Eu aprendi a gostar tanto dos Estados Unidos que hoje no meu escritório, na minha casa, no meu escritório da minha casa, eu tenho o mapa dos Estados Unidos. Porque ele é um exemplo não só de lugar, de ter uma visão sistêmica, né? Vamos dizer, uma visão do todo, mas ele é também um exemplo de organização, porque é um país que foi desenhado para ser um país. Se a gente olhar as nossas fronteiras, nós temos o estado de Tocantins e o Distrito Federal, que são quadrados, né? O resto é
é o rio ou a cobra, né, onde ela passou, que a gente tem fronteira. E se a gente olhar para o mapa dos Estados Unidos, por exemplo, a divisa com o Canadá é uma curva, né? Sim. E a maioria dos estados são, claro que tem as divisas naturais dos oceanos, elas não são retas, né? Mas o país é organizado, então a gente vê, então eu passei a respeitar de liberdade deles também, sim, né? A respeitar a evolução que essa gente conseguiu fazer. Eu admiro no americano assim, como eles fazem bem as coisas simples, como eles fazem bem as coisas básicas, como as coisas básicas não precisam ser discutidas, elas estão ok. Se você vai lá numa casinha de cachorro-quente, tem um arzinho lá, você pode comer o cachorro-quente, que lá ele está licenciado. Sim. É diferente, sim. Né? É diferente. Sim, então a gente não tem essa... eu me lembro que a minha filha disse, pai, a gente pode comer na rua aqui? Sim, se tem aquele ar, a gente pode comer. Se tu vai numa farmácia comprar um medicamento, tu sabe que o FDA lá, ele controla, ele te dá a tranquilidade, que essa parte do lado de cá tu não precisa perguntar nada para ninguém, porque ele não vai te matar, né? Então eles têm essa coisa, vamos dizer assim, eles evoluíram nessas coisas que eu acho bacana. E eles fazem as coisas bem feitas. Uma vez eu ouvi uma frase que para mim me representa muito, que a Europa é para ver e Estados Unidos é para sentir, né? Nova York, enfim, né? Não tem muito o que explicar também os Estados Unidos, né? Tu vai lá e tu se apaixona e não consegue explicar muito. Mas por quê? Porque sim. Eu morei em São Paulo e eu morava fora de São Paulo, mas vivia em São Paulo capital. E eu conheço São Paulo, quando não tinha GPS, a gente ia de guia para os lugares. Sim. Eu transito em São Paulo. Aliás, eu conheço mais São Paulo do que conheço Porto Alegre de dirigir. Eu tenho mais segurança de dirigir São Paulo do que Porto Alegre. Fui menos vezes de carro a Porto Alegre do que eu fui a São Paulo, que eu morei lá 9 anos. E Nova York, pelo fato de ser uma cidade daquele jeito, né? Ela é toda esquartejada. Claro, eu estou falando da ilha de Manhattan, né? Porque tem também lugares, né? A gente subindo um pouquinho lá no próprio estado de Nova York é muito bacana. O Woodbury, que a gente vai lá naqueles shoppings, né? Tu andou 20 minutos, tu tá no meio do mato, né? Tu tá em Nova York, em plena cidade, embarca no ônibus, anda 25 minutos, saiu do Rio de São Ali, tu já tá... Uma vez nós alugamos um carro na ilha, ali em Manhattan, até dirigimos pela Times Square, e aí fomos ao Washington, fomos até as cataratas do Niágara, tudo por carro, assim. Do lado de cá, das cataratas, você não cruzou do outro lado? Não, depois eu fui pro Canadá, mas essa foi só... eu vi elas de lá pra cá, porque quando eu fui em 2011, elas estavam congeladas, inclusive. Eu vi elas totalmente congeladas do lado de lá, né? Eu fui lá, subi naquela torre lá de Toronto, que aliás é bacana, descendo de Toronto até Niagara Falls, é lindo aquele caminho. Eu fiz de ônibus na época, nós estávamos num grupo de pessoas, a gente foi a trabalho e a gente aproveitou e foi. Então, essa visão dos Estados Unidos, assim, eu digo, né, para as pessoas, a gente aqui que vive numa região que a gente gostaria de ganhar bastante dinheiro com o turismo e fazer o turismo. E a gente vê, essa é uma opinião muito minha, como é incipiente, como a gente não sabe valorizar. Tu vai na Itália, eles dizem, olha, aqui botou a mão fulano de tal em 1200 e não sei o quê. E todo mundo vai lá para olhar e botar a mão, e todo mundo botar a mão. É aquele negócio que faz um buraco no mármore lá e todo mundo... Aí e a questão dos Estados Unidos, com a questão dos parques naturais, né? Que, nossa, é muito organizado, é muito lucrativo também, e aqui a gente teria muito potencial, né? Olha Cambará, olha tudo aqui daria muito parque. Tu sabes que eu tenho planejamento, eu tenho um projeto, eu pensei de fazer Estados Unidos de motorhome, que eu não consegui ainda me organizar para isso, mas assim, eu não me dei o tempo de fazer isso. Eu tenho motorhome aqui no Brasil e lá eu não fiz isso. Eu quero andar de motorhome lá nos Estados Unidos, eu quero andar, porque aquele lado de lá dos Estados Unidos, né, aquele lado dos parques nacionais, aquilo é uma loucura, né? Eu tive uma viagem que eu tive que cancelar por doença na família para Califórnia, e eu não pude, eu não fui nem para Vegas, nem para aquele lado, eu não conheço lá de lá. A minha mulher foi já para Seattle e porque ela foi visitar uma pessoa lá, e nós temos uma prima que mora lá, mas eu não conheço, eu só fui até o Texas, Atlanta e para cá, né? Que é muito grande, né? Mais Nova York, é muito grande. Mas eu gostaria de fazer de motorhome, né? E lá também tem toda uma estrutura, né, para receber um motorhome, né? É fantástico, fantástico. Eu fui aqui West, né? E eu vi a quantidade de motorhome que tem aqui West, né? Porque o pessoal desce do frio e
e se aloja ali, né? Que o oeste é toda cravejada de ilhas, né? É o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, é o ponto que fica mais ao a sul, poucas milhas de Cuba, fica né? 90 milhas de Cuba. A gente tem lá um lugar que tem um marco, né? Que diz, daqui você está mais perto de Cuba do que de Miami, porque de Miami dá cento e poucas milhas, dá 130 É uma das milhas, estradas né? mais bonitas que eu já percorri. É lindo, lindo. Vai passando, é ponte, ilha, e você anda. E ainda tem a ferrovia velha, a Ponte Velha e já a Ponte Nova, né? Nova, eles fizeram. É muito bacana. Seu Gilberto, caminhos de peregrinação, caminho de Santiago, caminhos de Caravaggio. Como o caminho surgiu na sua caminhada, na sua vida? Então eu tenho que contar em duas partes. De novo, eu tenho que voltar lá para Busa. Eu, quando era criança, eu morava lá e eu vi um movimento à noite, principalmente em maio, né, na época de maio, um movimento grande de pessoas que passavam na divisa da nossa terra. E aí eu convivi com isso e vi que eram os romeiros, né, os peregrinos, os romeiros, ou que iam a Caravaggio. Então, e era comum, antigamente se ia muito de noite, as pessoas iam mais de noite até. Muita gente, o santuário funcionava 24 horas por dia, depois eles tiveram que mudar porque as coisas também mudaram, os hábitos mudaram, mas era uma época que tinha missa de noite, muita gente ia de noite, vinha de Caxias. E a gente via aquele pessoal com aquelas lanternas, porque eu morava bem pertinho ali da estrada, né? E eu olhava para aquilo e dizia, pô, mas o que é isso? Quando eu era bem pequeno. Depois eu fui aprendendo e tal, e convivendo com isso. Bom, aí aquilo ficou congelado lá na minha cabeça. Aí, um dia de 97, eu fazia um pós-graduação, quinta e sexta de noite, sábado de manhã, e quando eu voltei para casa na sexta de noite, 11 e pouco da noite, cansado, obviamente, eu trabalhava a semana inteira, a minha mulher disse assim, gravei um Globo Repórter que tem a tua cara, numa fita VHS, obviamente, né, que na época não tinha essa mídia que a gente tem hoje, né, e eu no sábado eu voltei, eu fui para aula dormi, no outro dia de manhã, no sábado foi na escola, e de tarde eu assisti, e quando eu assisti, e era um Globo Repórter, que está no YouTube até hoje, gravado pela Globo, né, contando sobre o caminho de Santiago. E tem duas, três situações, né, tem uma situação que eles entrevistam lá um juiz, ele perguntou, qual é a conclusão que o senhor chega, qual é o veredicto? Ele fala, ainda estou colhendo provas, né. E aí um camarada conta a experiência dele, umas pessoas contam a experiência. Aquilo me entrou dentro de mim e disse, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Claro, uma situação ainda financeira não resolvida, um compromisso com a empresa, né? Eu trabalhava em empresa e eu era gerente eu já era gerente financeiro das lojas Colombo nessa época, férias contadinhas, né? Porque era responsabilidade sempre, né? E eu então comecei a estudar o caminho na forma legal de olhar. Eu comecei a procurar os livros. O primeiro livro que eu li foi do Paulo Coelho, que é um clássico, né? É o que fez o Caminho de Santiago explodir no mundo. É interessante, né? Porque ele é um livro muito viajão. Sim. Mas tu tem um livro, assim como um filme, tu tem nuances de olhar, né? Eu olhei ele com o que sente um peregrino quando faz o caminho. Claro que o Paulo Coelho sentiu umas coisas que a gente não é, cada um tem a sua experiência do caminho. E aí, logo depois disso, eu não encontrava livros, porque não tinha internet, não tinha nem informação na internet. Não tinha informação, não tinha nada. Eu estava em Curitiba, andando lá, nós estávamos fazendo um curso lá pela Colombo, e tinha um palestrante que era de Porto Alegre, Renato Pereira, e ele me perguntou, mas o que tá... Eu entrava nas livrarias, né, porque, pô, a gente mora no interior, eu sempre tive... sempre gostei muito de livros, sempre comprei muito livro, tenho biblioteca boa, sempre os livros me abasteceram bastante, né? E eu comecei, e ele disse, eu estou procurando sobre o Caminho de Santiago. Ele falou, para de procurar. Eu tenho um cara que fez o caminho, meu amigo lá de Porto Alegre, tu vem lá jantar na minha casa que eu te apresento. E eu fui lá. Não tinha GPS, né? Sim. O cara, eu moro lá não sei aonde, lá no fim do mundo. Eu peguei o meu carrinho e a minha mulher, sexta-feira de noite, fui a Porto Alegre. E fui lá conversar. Era o Sérgio Reis. Ele era um repórter, é o cara que praticamente instalou a televisão no Rio Grande do Sul, né, que trouxe a televisão para o Rio Grande do Sul. Ele era da área de comunicação, um cara bacana, um cara... Ele tinha 60 anos. Ele tinha feito o caminho em 92, 93 e não tinha escrito o livro ainda. Então ele me contou. E ele disse assim, rapaz, quer fazer o caminho? Bota uma mochila nas costas e vai para a Espanha e anda lá. Sim.
que é isso, né? Não sei. Sim. O medo, né? E aquela coisa. Segurança. E aquela coisa ficou lá dentro. Então eu não tinha tempo. Aí na época eu comprei uns livros, a livraria do Maneco aqui em Caxias importava livros da Espanha, livros de direito, então eu importava um monte de livros. Eu comprei uma porção de guias. Quando tinha alguma coisa eu buscava. E eu fui sempre estudando sobre o caminho. O caminho foi para dentro da minha cabeça tecnicamente. Bom, depois o Sérgio lançou um livro que chama Caminho de Santiago, um livro magnífico, e ficou esse projeto lá. Quando eu, depois de 47 anos em empresa, numa mudança de vida que teve, uma mudança profissional que eu me dei essa opção de me desligar das lojas Colombo como diretor e mudar a minha vida, né? Eu vou desenhar diferente. Eu fui para casa, eu peguei uma régua de 1 metro e fiz, eu estou com 57, projetei minha vida, né? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui e a minha mulher disse agora, Gilberto, agora tu sabe o que tem que fazer, né? Sim. Vai para a Espanha, bicho, te vira, né? Aí isso foi em abril, 30 dias depois eu estava embarcando, no dia 10 de maio eu fui então fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é o caminho francês. O francês, que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, sobe os Pirineus a 1430, está a 200 metros, sobe a 1430, desce a 850 em Roncesvalles, cruza a fronteira da França, caminha algumas horas na França e depois sempre dentro da Espanha. E aí fiz em 34 dias, tranquilo, um ritmo, eu me impus um ritmo que o corpo resistia a isso, né? Falando em material do caminho, o filme The Way, The Way, sim. Retrata, para quem está nos assistindo e gostaria de ter uma ideia do caminho. Retrata porque é um pai que é um pai que vai buscar o filho, né? Sim, na verdade ele vai resgatar o corpo, né? O corpo do filho que teve que... E quando a gente anda lá no caminho de Santiago, tem cruzes de lugares, tem brasileiro também que morreu, né, no caminho. Esses dias ainda, ano passado ainda faleceu uma pessoa lá. Então o caminho tem toda uma energia, uma pegada forte. E aí eu fui para lá, sozinho, fui a Saint-Jean, fui a Madrid, de Madrid fui a Pamplona de avião também, com a mochila, e depois de lá eu peguei um táxi e fui a Saint-Jean. E a ansiedade do dia do início? Bom, eu tenho uma apresentação, né? Eu mostro a primeira foto de quando eu saí de Saint-Jean e depois a foto de quando eu cheguei em Santiago, a diferença de cara, né? Porque na primeira manhã ali, tu tem que subir a montanha. Tu não pensa muito, né? Dormir lá num albergue, aí teve uma cerimônia lá de noite bacana, e no outro dia eu não vi mais ninguém, eu saí, subi a montanha, muito solitário, subi a montanha, eu disse, graças a Deus vou ultrapassar uma pessoa, porque estava frio, eu peguei neve, chuva, de pedra, foi uma loucura o primeiro dia. O primeiro dia foi assim, para testar se ia continuar. Esse foi a prova. Eu disse, bom, se eu passei disso aqui, e eu vi uma pessoa e disse, bom, até que enfim eu vou ultrapassar. Não, ela estava voltando, era uma japonesinha que não aguentou e estava voltando para coisa, e eu disse, então nem consegui ultrapassar, eu não passei ninguém, eu não vi ninguém, era uma loucura. E quando eu cheguei na montanha, estava muito frio, e eu encontrei uma senhora de São Paulo, a Zezé, que ela já tinha feito o caminho, ela disse, olha moço, vai com calma, e eu estava ofegante, porque estava muito difícil, né? E ela disse, vai com calma, que tu vai ter que descer aqui no meio desse mato aqui, é complicado, mas Roncesvalles, tu vai chegar lá embaixo, vai dar tudo certo. E de fato nós chegamos até junto lá. Então no primeiro dia caminhaste 26, mas com muita altitude. Muita altitude, de 200 a 1430 e desce a 850. No segundo dia, a primeira noite lá em Santiago, lá em Roncesvalles, lá tem uma missa muito bacana, eu vi ela já em filmes e coisas, mas aquele dia eu não consegui, porque não tinha lugar, estava lotadíssimo. É interessante o caminho, né? Que você se vê sozinho o dia inteiro para percorrer o caminho, e quando você chega no albergue, lotou o albergue de Roncesvalles. É enorme. O albergue de Roncesvalles é muito grande. Ele é mantido quem mantém são voluntários holandeses que eu mantenho lá, educados ao extremo, né, sabe? Vai pra cá, vai pra lá, não pode botar as... Pô, eu cheguei lá, me apavorei, né? E todo molhado, molhou tudo. E eu nem consegui ir na missa, porque não dava nem tempo. Aí pegamos um vale pra comer, e eu tenho horário, depois fecha e tal. E um dia, então, eu quero voltar pra lá, pelo menos ir na missa lá em São Ficou meio que incompleta, né? Essa parte. Ficou essa parte incompleta. Bom, do segundo dia em diante, aí o corpo também vai se adaptando, e a gente, no segundo dia já...
mais aprazível, menos, não tinha chuva, estava chovendo, mas depois parou, e aí vai indo. E tu chega em Santiago dá uma tristeza, porque é um misto de ansiedade. A ansiedade de chegar, quando tu chega, tu diz assim, e por isso que tem gente que vira a volta e volta, né? Eu vi gente voltando, né? E emocionante a chegada? Muito emocionante, muito, foi muito forte, porque todas as pressões, todas as quantidades de rezos, contada de passos, bom, quantos passos eu faço em 1 quilômetro, né? Porque a solidão, e assim, ó, eu sempre fugi de mim. Né? Eu fugi de mim e sempre fugi de fazer análise, essas coisas. Mas lá não tem saída. Então, assim, a coisa mais, vamos dizer assim, mais difícil, ou a coisa mais bacana, vamos dizer, que uma coisa difícil não quer dizer que ela não seja boa, porque depois, falando dessa experiência, a gente tem essa oportunidade de se mergulhar para dentro de si. É se perdoar daquelas coisas que a gente tem que se perdoar, é se xingar por aquela coisa que a gente tem que xingar. Porque uma coisa é alguém te criticar, tu tem uma reação. Mas quando é tu que te critica, né, o pior crítico de si mesmo é a gente. Então, eu não sou psicólogo, psiquiatra e tal, mas eu penso que eu consegui entrar dentro de mim um pouco diferente. Entendi. E Caminhos de Caravaggio? Bom, Caminhos de Caravaggio, tão nosso, né? Tão nosso. Aí eu voltei da Espanha e um vereador, o Fabiano Piccoli, um amigo pessoal, me convidou para fazer uma apresentação na Câmara de Vereadores. Assim, ó, tu tem material para falar? Porque nós estamos falando sobre Caminho de Caravaggio e aproveitando que tu tá vindo para cá, que tu foi para lá, eu gostaria que tu contasse. Eu montei uma apresentação e fui contar lá na Câmara de Vereadores. O que era para ser também 20 e poucos minutos, acabou sendo... horas. Uma hora, quase 2, 3 horas nós ficamos lá, porque eu não tinha noção, né? Tu tá contando para alguém que não tem a dimensão daquilo. Então a gente conversou bastante. E depois, no outro dia, uns dias depois, eu fui falar com o Francis Casale, que eu disse, mas esse negócio de Caminho de Caravaggio, como é que é isso? Porque eu não tinha ainda me mergulhado nisso, né? Não tinha visto. Ele disse, olha, nós estamos organizando, foi uma ideia que surgiu aqui, a prefeitura está organizando aqui, são 5 municípios e tal. E aí eu disse, eu quero fazer o caminho. Isso foi em julho, agosto de 2018, né? Ele falou, eu disse, quem sabe isso? Eu sei. O caminho, como é que a gente... Puta, não tem ele no Strava, não tem em lugar nenhum. Tem que ir lá e fazer o caminho. Então eu disse, bom, fica por você, né? Eu estava de sabático, né? De fato, eu tinha me imposto essa condição de não trabalhar. E eu aguardei. E ele aí marcando para dezembro, ele não deu dezembro, porque lá na prefeitura ele estava muito compromissado. E a gente acabou fazendo em janeiro de 2019. Eu, o Francis Casale, o Dr. Majoni também, que é um caminhador, né, com o Tomás também, o Dr. Majoni foi junto, e o Roque Cervini também foi junto com a gente. Então a gente foi em 4, fomos a Canela de manhã, e saímos de lá, e viemos em 6 dias, né, porque já era uma caminhada técnica. Primeiro, eles disseram, bom, como tu fez Santiago, vamos dar uma olhada se faz sentido. Fiquei apaixonado. O Caminho de Caravaggio, eu tô voltando dessa experiência, assim, ele é lindo, ele é muito mais lindo do que... As imagens não traduzem. Fiquei apaixonado, porque o que acontece? Foi a primeira... Eu conheço muito aqui essa região, né? Mas eu nunca tinha caminhado nessa região toda essa distância. Sim. Eu digo para todo mundo, né? Se você sai daqui e vai a Porto Alegre de carro, você tem uma visão. Se você vai de carona, você tem outra. Se você caminha... é outra. Você respira, você vê as coisas boas e as coisas ruins, né? Então a gente estava lá no meio do mato, aparecia uma daquelas borboletas lá, aquelas intermináveis, né? E o Dr. Majoni dizia, aquelas ali são as chuquetonas, né? Porque elas faziam, elas não têm uma cadência, né? Elas não têm um voo assim, elas são essas aí são... E aí um contava uma coisa, contava... a gente, porque a minha experiência anterior tinha sido sozinho. Não obstante, lá também eu não encontrava gente, né? Sim. O caminho, por isso que eu digo assim, o Caminho de Caravaggio, o ideal é fazer no mínimo em 2 pessoas. O Caminho de Santiago você pode ir sozinho. Eu permitiria que a minha filha jovem de 17 anos fizesse o Caminho de Santiago sozinha, mas não o Caminho de Caravaggio sozinho. Por quê? Porque a característica dele ele é mais ermo aqui. Então a gente, quando voltou de lá, falou, não dá para fazer um guia para 6 dias, vamos fazer um guia para 10 dias. Então a gente foi de novo de carro, remapear. Bom, primeira parada então aqui,
a primeira, segunda parada, a primeira parada ali no início da Borges, ali em Gramado, porque dá 14, 15 quilômetros, fica em Gramado naquele dia, depois no outro dia vai para a montanha. Então a gente imaginou uma senhora de 60 e poucos anos. Claro, vocês também fizeram em 6 dias, sim, né? Bacana, mas é né? cansativo. Mas é cansativo. E aí assim, foi o teu primeiro caminho, assim, sim. né? Os primeiros caminhos, a gente quer saber se a gente vai chegar, seja de 30 dias ou seja de 6 dias. E depois, o ano passado, eu tive uma outra experiência que eu fui fazer o caminho português, de Porto a Santiago. Daí a minha esposa foi junto, 251 quilômetros, também em 11 dias, uma média bacana e tal. E a gente foi mais de sangue doce. Então você tem, na verdade, as 3 experiências, a sozinho, a com sozinho, amigos, com amigos e com a minha esposa. Qual delas é melhor? Cada uma experiência diferente. Eu acho que para mim o grande aprendizado nesse caminho é de como a gente precisa do outro, né? Porque aqui, o caminho aqui, quem fizer vai ver isso mesmo, que você precisa pedir água, você vai precisar da boa vontade das pessoas, de quem está contigo. É impressionante. Você se reporta, você muda porque você se dá conta que aquilo que você tem está dentro de uma mochila. Se você não colocou alguma coisa que você precisava, ela não está ali. Não tem o shopping para comprar absolutamente nada, não tem nem nada, né? Aqui, muito menos aqui que tem estrutura. Então, o que acontece? A gente se dá conta da insignificância e a gente se dá conta como a gente precisa de pouquíssima coisa para estar bem, né? Você brincou, né? O dia que eu te visitei lá, né? No Colombo, né? Eu vou botar meu look especial para hoje. O look é assim, é a camisa azul, ou a branca, ou azul, porque não tem, né? Eu também carrego 2 camisas. Tu tem que carregar. E eu vou te dizer assim, ó. Eu, apesar de ter feito Santiago, quando eu fui fazer aqui o caminho de Caravaggio, como eu tenho uma mochila muito grande, tu tem uma tendência de, mas só 7 quilos, não tem problema. Eu acabei colocando umas coisas que depois eu deixei lá em Santa Lúcia e fui buscar depois, na semana seguinte eu fui de carro, porque não tinha necessidade. Esse é o relato de muitas pessoas, né? E lá, mais, né? E lá na Espanha, lá tem uma estrutura bacana, que os correios, você vai num correio lá espanhol, e você despacha contra você mesmo em Santiago. Quando você chega em Santiago, eu, por exemplo, eu estava de bota, eu troquei por um tênis no meio do caminho, porque ela me incomodou, e eu carreguei uns dias nas costas, eu digo, se não dá certo com o tênis, eu tenho alternativa. Mas depois eu despachei a bota, camisa extra, umas coisas. Sabe que no caminho de Caravaggio, de repente você já sabe dessa informação, as pousadas, elas estão prestando esse serviço. Se você quiser sair caminhando sem a mochila e pegar a mochila no próximo ponto, elas estão oferecendo esse serviço. Já estão oferecendo serviço. Lá na Espanha tem isso, eu não sabia. Nós não utilizamos, mas estava leve, mas tem quando eu fiz a primeira vez o caminho aqui, não tinha absolutamente nada de estrutura. A gente fomos os primeiros de fato a caminhar. Mas ano passado já passaram 130 e poucas pessoas oficialmente, né? Esse ano algumas pessoas também chegaram. Então o caminho ele se constrói caminhando. Assim como Santiago, que tem 1.200 anos, também tem as suas oportunidades e tem as suas falhas, vamos dizer assim, esse caminho também vai ter. E assim tem. E essas oportunidades que você falou, elas são uma oportunidade daquele que está prestando serviço ganhar também com isso, né? Porque lá também tem muita gente particular que leva a mochila, né? Porque eu, por exemplo, teve um dia que eu estava com uma contratura, depois eu descobri por quê, porque eu tinha quebrado as costelas aqui, eu não sabia que tinha quebrado, e eu fui caminhar lá com as costelas quebradas, não sabia, eu descobri depois, quando eu fui fazer uma cintilografia aqui. E o que a menina, eu fui fazer uma massagem nas ela disse, olha, o senhor não pode carregar a mochila. Porque eu estava com aquela assim, tem que caminhar com a mochila, e eu tinha um amigo lá de Joinville, e ele com a mochila pesadíssima, 2 botas, ele disse, isso aqui são meus pecados. Eu falava, Rodrigo, despacha essa mochila, rapaz, você vai morrer aqui. Depois ele se deu conta. Você caminha com o bastão? Sim, com 2 bastões. É um trabalho danado, né? Porque você pega a máquina, sabe? Mas como eu sou grande, né? Ele tira uns 20 e pouco por cento de pressão nos joelhos. Seu Gilberto, muito obrigada por ter Depois você corta. Não, imagina. Ter nos brindado com todas essas experiências. Tu sabes que eu te falei já isso numa outra oportunidade que nós conversamos sexta-feira.
isso aqui faz sentido se ele for compartilhado. Ele não faz sentido de ser uma coisa... É diferente. E outra coisa, e por que é diferente? Porque para cada um vai ser uma experiência diferente. Então, vai ter aquele que vai fazer um grupo... Agora eu quero fazer de novo Santiago, quando eu fizer, provavelmente com pessoas, né? Tem um amigo meu lá de Bento Gonçalves que a gente vai fazer provavelmente junto, e mais um amigo de São Paulo, para fazer um caminho mais lightão, sabe? Assim, abre uma passagem de 50 dias, de 60 dias e fica fora. Eu ia fazer agora, mas aí surgiu a pandemia e aí surgiu essa oportunidade de fazer um trabalho, essa intimação, vamos dizer, de fazer um trabalho agora na prefeitura, e eu não tenho ido, mas eu quero ver se... No ano que vem também é ano santo, é muito complexo lá, porque é muita gente e muita demanda reprimida, né? Sim. Porque ano passado, quando eu fui lá buscar minha credencial, tinha 1.200 pessoas. O padre Pedro, que esteve aqui também no programa, ele disse que no dia que ele finalizou, que era o dia de Santiago, finalizaram 1.600 peregrinos. Então, agora, quando eu estava lá no ano passado, chegava a ter 1.200, 1.300 por dia. Eu fui às 6 horas da manhã na fila, eu era o 34 para pegar a credencial. Nossa. E a gente acaba pegando porque é a prova, né? É a prova, né? Uma vez era só a concha, agora precisa da credencial. Muito obrigada a todos.